Protetivas foram revogadas. Posso voltar para casa, doutor? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trabalho essa questão. Então vamos aqui ao caso concreto para ficar mais claro. Então a suposta vítima pediu medidas protetivas contra o seu ex-companheiro e ela solicitou para que ele não entrasse em contato, não se aproximasse e o juiz retirasse ele de casa. E, dito e feito, após a sua solicitação, o juiz concedeu as medidas protetivas, dentre elas a do afastamento do lar. Então o oficial de justiça foi ao encontro do homem e expulsou ele de casa sem que ele levasse absolutamente nada, somente os seus pertences, e olhe lá. Então, diante desse caso, o homem trabalhou bastante na sua defesa, insistiu, suou a camisa e, ao final, o juiz revogou as medidas protetivas porque entendeu que, a partir daquele momento, não existia mais situação de risco a ser amparada, perfeito? E o que fazer agora? O homem poderia voltar para sua casa, já vista que não tem medidas protetivas? Tome cuidado, aqui vamos analisar com cautela e responsabilidade. Primeiro ponto, nós temos que analisar por qual motivo essa protetiva foi revogada. Nós sabemos que, em muitos casos, em 30% deles, aqui com a base na minha experiência, que não é pouca, é uma atuação constante de muitos anos em todo o Brasil, posso assegurar que 30% das medidas protetivas são revogadas com base na solicitação da própria suposta vítima, que se arrependeu ou porque as partes reataram. Vamos supor que nessa hipótese a suposta vítima contribua aí para a revogação das medidas protetivas e o juiz revoga as protetivas porque ela concordou, perfeito? Nesse caso, obviamente, como há um clima mais amistoso de reconciliação, então é provável que o homem volte para o lar e daí para frente não tenha nenhum problema mais. Mas tome cuidado, quando teve uma protetiva pode ter outras, né? Então isso é muito importante dizer. Agora, vamos supor que o juiz tenha revogado porque acolheu o pleito da defesa ou entendeu que o tempo decorrido, né, por muito tempo a protetiva estava vigorando, a situação de risco deixou de existir e revogou as protetivas. Porém, a relação das partes ainda está inflamada, eles estão brigando, estão ainda em constante litígio. E nesses casos, quando acontece a revogação, o homem não tem nada que impeça ele de voltar para sua casa. Mas concorda comigo que, como foi fácil essa suposta vítima conseguir as medidas protetivas, com o consequente afastamento desse homem de casa, ele retornando para a residência, para o lar comum, novos motivos, novos gatilhos serão acionados e muito provavelmente essa suposta vítima, diante da presença do seu ex-companheiro em casa, uma vez que foi revogada as protetivas, ela pode se sentir incomodada, ir na delegacia, ou mesmo ligar, ou até mesmo fazer um boletim de ocorrência e renovar os fatos. Agora dizer que ela se sente ameaçada novamente e conseguir aí novas protetivas. E o ciclo se restaura, não é verdade? Então, olha a situação que é arriscada. Então você, homem, que tem medidas protetivas e que você conseguiu com muitos custos, muito suor, revogar essas protetivas, aqui vai um conselho, não só profissional, mas de amigo. Então, você não tendo mais uma relação amistosa com a suposta vítima, evite ir para a sua casa, porque muito provavelmente na semana seguinte você será surpreendido por uma nova protetiva. Aconselho você a resolver essa questão na vara da família. Ingressa com divórcio, com uma dissolução de união estável, e isso vai acabar dirimindo a questão muito mais fácil, sem risco de nova protetiva. E se a suposta vítima permanecer dentro de casa, dentro da sua casa, dependendo do regime de bens, se você é o titular desse imóvel, que esse imóvel era seu antes do casamento, esse imóvel não se comunica com a sua ex-companheira, além da ação judicial, de divórcio, de dissolução, você pode entrar com uma ação possessória para reaver o bem e você não ter nenhum problema de uma protetiva. Porque aqui é um ponto importantíssimo. O STJ entendeu que, havendo protetivas de afastamento do lar,
O homem não pode cobrar aluguel proporcional pelo uso exclusivo do imóvel pela suposta vítima. Então, você que conseguiu a revogação da sua protetiva, não vá de novo ao seu imóvel porque haverá uma nova protetiva e aí ficará quase impossível você retirar essa suposta vítima da sua casa. E detalhe, você nem poderá cobrar o aluguel proporcional pelo uso exclusivo, em razão do entendimento pacífico no STJ, perfeito? Então, um conselho, nessas situações de animosidade com revogação de medidas protetivas, ingresse com ação de divórcio, com ação de dissolução de união estável na vara da família e automaticamente com uma ação possessória para conseguir o seu imóvel de volta sem risco de novas restrições, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós porque aqui no Fio do Bigode. E lembrem-se, respeitem as mulheres.